Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do 3 Graus de Craquice com Gabriel Martins, André Oliveira e eu próprio, Pedro Moura. Bem-vindos. Boa noite. O genérico já foi, não é? O genérico já foi. Ora bem, uma das coisas que nós vamos tentar fazer de diferente ou tentar variar um bocadinho o programa não residirá apenas na maneira como escolhemos os textos ou o tipo de texto, mas também como processamos a discussão sobre o texto, o método de discussão. Hoje vai ser um bocadinho diferente, porque em vez de termos escolhido um livro, eu escolhi uma banda desenhada de apenas 2 páginas. Essa banda desenhada é da artista Aline Kominsky, que agora assina como Aline Kominsky Crumb, desde que se casou com o Robert Crumb, e a banda desenhada chama-se The Bunch Plays With Herself, que pode ser encontrada numa antologia que é Love That Bunch, que é uma antologia que reúne todas as histórias curtas que a Aline Kominsky foi fazendo com uma personagem chamada Bunch, que no fundo é um avatar dela mesma, portanto são histórias semi-autobiográficas ou de autoficção, ou simplesmente autobiográficas com esse pequeno desvio. E ela foi publicando essas pequenas histórias por toda uma série de revistas de comic books underground, no verdadeiro sentido da palavra. Ela pertence à primeira geração da BD underground do final dos anos 60 e anos 70, juntamente, precisamente com o Crumb, apesar de não estarem a trabalhar juntos, e muitas outras autoras, como a Trina Robbins, a Melinda Gaby e muitos outros autores. A razão de eu ter escolhido esta BD prende-se precisamente com o título ou o tema que presidirá à discussão, que é uma forma irónica de o dizer, mas este é o meu corpo. Obviamente que esta frase é roubada a Jesus Cristo, mas aqui a brincadeira está em que o que interessa é ter uma atenção para com a materialidade do próprio corpo da personagem principal, que normalmente se confunde com a própria autora. Portanto, é um tema que vai misturar toda uma série de estratégias que têm a ver com a emergência da autobiografia enquanto género da banda desenhada, os temas feministas e a forma como isso alterou não só a forma de fazer banda desenhada junto a artistas mulheres, mas também a artistas não mulheres, podendo absorver aqui toda uma série de experiências. Esta BD eu fiz um pequeno vídeo que também se encontra no canal de YouTube, portanto eu convido todas as pessoas que escutarem este programa que procurem esse vídeo, onde vão encontrar uma pequena montagem com as imagens. Basicamente esta banda desenhada tem 2 páginas, todas elas, ambas com 9 vinhetas, numa grelha não perfeita, porque é desenhado tudo à mão, não é ortogónico, mas com 9 vinhetas. E basicamente o que nós vemos ao longo dessa banda desenhada é a personagem Bunch, que é uma adolescente, a fazer várias coisas com o seu corpo. É uma banda desenhada para adultos, portanto tem algumas cenas que podem ser chocantes, portanto atenção à linguagem que eu poderei utilizar neste programa, mas nós vemos-la a ver as sardas, as borbulhas, ela sente uma comichão no rabo, coça-se e depois cheira ao dedo, come, lambe os dedos, masturba-se, toma um banho de sol, fica com a pele queimada, dorme, etc. E na última vinheta, portanto, nas últimas vinhetas ela acorda e na última vinheta ela diz: o meu corpo é uma fonte infindável de entretenimento. O nosso drinking game começa agora, porque vou dizer, eu já escrevi sobre isto. Eu, na verdade, uma vez fiz uma pequena... Diz isto. Diga. Eu tenho água, mas já nem água tenho, mas pronto. Eu, uma vez, utilizei esta banda desenhada, estas 2 páginas, para iniciar uma conversa sobre uma pequena apresentação que fiz num curso em Coimbra de estudos femininos, em que eu falei da representação do corpo da mulher em banda desenhada autobiográfica feminina norte-americana. Portanto, uma coisa muito específica, não dava para falar de tudo. Eu estou a repescar este assunto porque há relativamente pouco tempo foi feita uma exposição nos Estados Unidos, mais uma vez organizada pela Trina Robbins, sobre as mulheres na BD, e foi feito um artigo no Jornal Público pelo José Marmeleira
sobre essa exposição e depois, de certa forma, complementando alguns artigos sobre autoras mulheres na banda desenhada portuguesa. Eu não quero transformar esta discussão sobre as mulheres na BD, porque é um tema que não me interessa muito ser colocado nestes termos, nomeadamente de identificarmos mulheres autoras e depois fazer elencar, mas depois isso não servir para mais nada. O que eu gostava de fazer aqui é colocar uma questão que depois gostava de debater com os meus dois colegas. Somos os 3 homens, portanto haverá aqui experiências que nós não temos, mas falaremos de todo o tipo de BD. Mas qual é o meu ponto? Porque é que eu comecei com esta BD nessa conversa e é o tema que eu gostava de trazer aqui à baila? É que, sendo relativamente perigoso, nós dizemos assim, esta foi a primeira BD que fez isto, e a partir daí todas as outras, porque isto é ridículo, porque obviamente nós podemos sempre ir atrás e ver experiências ligeiramente diferentes ou que contribuíram para o mesmo tema, mas digamos, quando nós escolhemos uma BD à qual queremos chamar não um primeiro, mas um nexo de determinadas experiências, eu encontro nestas 2 páginas da Aline Kominsky, muito diferente até de algumas BDs que ela tinha feito antes, o que eu vejo é um nexo de atenção muito particular para com o próprio corpo da personagem principal e autora, e olhar para esse corpo não como um espaço ideal, ou seja, não há ali uma construção de fantasia do corpo ideal que se deseja de 2 maneiras. Nem que se deseja ter, ou seja, eu gostava de ter um corpo como este, gostava de ser, por exemplo, nas minhas fantasias masculinas, eu provavelmente poderei ler super-heróis e posso fazer a fantasia que eu também sou como este super-herói, sou musculado, sou forte, sou rápido, seja lá o que for, ou um outro tipo de posse sexualizada, obviamente, que é o corpo que eu gostava de consumir sexualmente, não é? O corpo que eu desejo. Isto, obviamente, que pode alterar-se conforme a sexualidade e o sexo da pessoa, mas o que a Aline Kominsky faz é transformar o corpo em olha para o meu corpo real como é, que sofre de uma série de vicissitudes que normalmente não estão na atenção das BDs. Ou seja, é um corpo que engorda, que envelhece, que cresce pelos, que é feio, que tem sardas, que se queima, que, por exemplo, é um corpo que se manipula sexualmente, mas não há nada de belo nisso, não é? Quer dizer, nós pensamos nos filmes pornográficos, mas o filme pornográfico tem um objetivo, se for visto solitariamente, que é a masturbação, mas a masturbação em si é uma coisa totalmente patética. Normalmente até a masturbação é uma coisa que se torna mais patética quando termina, não é? Que enquanto a fantasia está a funcionar é uma coisa super-heroica, incrível, mal acaba é oh my God, what have I done? E isto também muitas vezes é tema dessas histórias confessionais. Mas o que eu encontro nessa história da Aline Kominsky é precisamente uma das primeiras histórias em que o próprio corpo é colocado à disposição da história, frente aos leitores, e leva a pensar na materialidade desse corpo. Ora, esta BD nasceu no nexo, como eu estava a dizer, de banda desenhada, ou muita banda desenhada feminista desses anos. Saía em revistas como Women Comics, Tits and Clits, etc., da Mary Fleener, o It Ain't Me Babe, etc. Agora não vale a pena estar a fazer essa história, mas foi uma série de banda desenhada que foi produzida em comic books feito por mulheres e que tentavam, ou que fizeram mesmo, histórias que fizeram alterar a perspectiva da esmagadora maioria dos underground comics, que era feita por homens e normalmente era sempre fantasias. Ou seja, se existia fantasias na banda desenhada mainstream, essas fantasias não tinham desaparecido só porque passou a haver um underground comics que era mais atento a questões de política. Bem pelo contrário, essas questões sexuais continuavam a ser as mesmas. As mulheres eram tratadas como carne para canhão ou carne para consumir. E as bandas desenhadas feitas por mulheres alteraram muito isso e passam a ter atenção a coisas como, por exemplo, o período, como é que se diz, os modelos de beleza, não é? E quais são os contramodelos que podiam ser apresentados, etc. E agora eu vou fazer um grande salto, porque
se durante muito tempo alguma banda desenhada feminista ou de temas femininos passou necessariamente por uma grande combatividade, ou seja, precisamente em trazer à baila temas de as mulheres serem mais assertivas no local de trabalho, fazerem críticas sarcásticas aos papéis expectáveis, mãe, santa, puta, seja o que for. E, por exemplo, em Portugal nós tivemos autores como Alice Geirinhas ou Ana Cortesão, ou mesmo Isabel Carvalho, numa geração mais tarde, em que as suas bandas desenhadas traziam para primeiro plano precisamente essas questões de uma forma combativa. Isto é uma coisa que eu já disse noutros lados também, é que uma das conquistas do feminismo, ou do discurso feminista, é que as mulheres hoje, por exemplo, podem criar sem ter que ir a esses temas. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, não há necessidade nenhuma de só porque uma mulher é uma mulher, ou identificar-se como mulher, ou seja o que for, o ter necessariamente que trazer à baila temas que tenham a ver com o seu género, a sua sexualidade. Não é? Não é por, sei lá, a autora Filipa ser mulher que tem necessariamente que fazer histórias sobre mulheres ou sobre temas feministas. Seria limitar. Exatamente. Ora, isso é uma das coisas que eu noto que muitas autoras hoje, por exemplo, não sei se valerá a pena dizer nomes, mas sei lá, a Marta Teves, a Joana Afonso, a Joana Mosi, a Rita Alfaiate, etc., que têm trabalhos muito diferentes, mas nenhuma delas, atenção, não estou a dizer que não são femininas, não é nada dessas coisas, os trabalhos delas são trabalhos de autoras de banda desenhada, ponto final. Elas fazem o que é necessário fazer nos projetos em que estão envolvidos ou os projetos que querem desenvolver, sem ter necessariamente que ficarem enclausuradas nesses temas. Eventualmente, agora tínhamos que ver, caso a caso, era até que ponto é que podem surgir estas atenções, por exemplo, para com o corpo. Mas agora vou trazer outro tema, ou outra variação, que é curioso ver quando nós temos autores homens que se assumem como cisgender, não é? Heterossexuais, etc. O caso gritante nesta produção seria o Marco Mendes, mas é um autor que tematiza precisamente estas questões. Ou seja, o próprio Marco Mendes explora em muitas das suas bandas desenhadas o seu próprio corpo a envelhecer. Por exemplo, ele tem histórias sobre a perda de cabelo que ele foi tendo. Ia ser um herói neste programa. Exato. O facto dele, por exemplo, passou a utilizar óculos, ou a forma, às vezes, como as namoradas ou a mulher gozam com aspectos dele, sei lá, cheirar, ressonar, seja o que for. Portanto, isso são temas que, tendo sido, segundo a minha ótica, fundados nesse território, vamos dizer, feminista, porque é o caso, isso não quer dizer que não possa ser explorado por homens. Bom, eu já me estou a esticar demais, porque isto é um tema muito confuso que envolvia toda uma série de questões de política, representação, etc. Mas eu espero que seja o suficiente para darmos início a ideias. Calma, peço desculpa. Olha, antes de mais, antes que o Gabriel fale, só dizer que eu bebi 2 vezes e ele não bebeu, eu só bebeu uma. Porque tu disseste 2 vezes que tinha escrito sobre um... É porque eu estou a tomar nota. É que eu não vim preparado e acabou da primeira vez. Não, isto é um jogo. Portanto... Mas, esqueci-me, peço imensa desculpa. Também podemos mudar isto para riscos de coca um dia, não é? Sempre que o Pedro Moura disser olha qualquer coisa... Olha que o vídeo pode ser cancelado, ou lá o que é. Coca-Cola. Coca-Cola. Podes falar, tu, amigo. Não, ok. Isto empurra-me, força, não é? Força aí, está o comboio a passar, força aí. Podes falar. Se quiseres muito, eu posso falar. Não, eu posso começar. Agora o Pedro chamou-me a atenção para uma coisa, que é, obviamente não vamos limitar os autores, não é? Os autores podem escrever sobre os temas que quiserem e também é bom que continuem continuem a escrever sobre esses temas que vamos considerar mais femininos ou mais masculinos do ponto de vista que estavas a descrever.
ou escrevam sobre o que quiserem, sejam autores de BD, não limitar a criatividade e o interesse. Mas um tópico que eu recentemente estive a discutir, há uns meses, antes deste Covid ter começado a confinar a malta, era precisamente trabalhos, não eram trabalhos de banda desenhada, mas eu cheguei a comentar isto com o Pedro por causa da... Estava curioso também em ver isto aplicado na banda desenhada, que eram autores, portanto, homens a escreverem personagens femininas, e aqui o que interessa é a personagem protagonista, do ponto de vista quase da primeira pessoa. E notei que a maior parte na literatura de homens escreve mulheres na terceira pessoa, pelo menos dos exemplos que eu encontrei, mas eu encontrei autores que escreviam na primeira pessoa. E vice-versa, não é? E mulheres a escreverem também. Nós debruçámos mais sobre os homens a escrever mulheres porque foi o que calhou na conversa, mas também seria interessante o contrário, portanto, mulheres a escrever homens. E se notaria alguma diferença? Porque uma das pessoas falou disso mesmo, e aqui quero reforçar que não têm que ser livros das histórias do corpo da mulher, falar disto ou daquilo, portanto, uma história normal, mas que notou determinadas sensibilidades que não tinha notado noutros autores, a ler autores homens, a escrever sobre homens e sobre mulheres, que eu não tenho essa sensibilidade, se calhar, porque somos aqui os três homens, mas nós identificamos certas coisas com as nossas vivências, não é? E outras pessoas, vindas de outras culturas, vindas de outros géneros, sexos, do que seja, irão se calhar ter mais atenção para certas subtilezas e como isso pode passar na escrita ou não. Então, do meu ponto de vista, é sempre interessante pegar nessas coisas. Muitas vezes é mais lançar questões do que obter respostas. Posso-vos dizer que na discussão não houve grandes conclusões, nem toda a gente concordou com tudo e nem toda a gente teve a mesma opinião. Mas mesmo assim foi uma discussão prazerosa, foi interessante. Portanto, dito isto, não é? Eu não conheço o trabalho da Aline Kaminsky, Crumb, eu só conheço, é a família Crumb, porque a filha deles também é autora de BD. Eu conheço pouco desta primeira geração nos Estados Unidos. A verdade é que também cá em Portugal eles não são propriamente muito publicados. Nós tivemos o Robert Crumb a ser publicado nos últimos 10 anos, com o Mr. Natural, acho eu, naquela coleção de novelas gráficas. Não sei se alguma coisa tinha sido publicada antes. Foi um autor que eu conheci pelo Crazy Cat. Desculpem, não, pelo Fritz da Cat. Se estás mesmo a perguntar, o Crumb tinha sido publicado cá num jornal que era o Lobo Mau. Ok. Uma coisa que saiu no final dos anos 70, talvez não me recordo com exatidão. Pronto, eu conheci-o através do cinema pelo Fritz da Cat, se não estou em erro, e depois fiquei interessado em procurar mais sobre ele. Acabei por não ter muitas coisas. Conheci depois o autor do American Splendor, o R.V. Pecker, e das ligações dele. Mas não é um tipo de banda desenhada que eu conheço muito, portanto fiquei curioso até em conhecer mais. Estive a ler as 2 páginas, achei interessante, porque quando tu falas na representação do corpo da mulher na BD, a primeira coisa que eu me lembro é obviamente a representação no universo norte-americano dos super-heróis, que é muito sexualizado, tanto da mulher como do homem. O super-homem também é sempre aquele six-pack, o Batman, todos. Mas há muito essa objetificação do corpo, não é? A própria Wonder Woman com aquele laço tem ali alguns contornos. Vais falar da Mulher-Aranha do Manara ou não sei? Não. Sim, o Manara ficou... Mas olha, Gabriel, eu não te quero cortar o barato, mas... Podes cortar. O meu objetivo não era falarmos sobre a representação do corpo da mulher na BD, porque senão nunca mais saímos daqui, não é? Repara, a ideia este é o meu corpo, ou seja, a ideia é mesmo na autobiografia ou em géneros contíguos, porque se formos para isso é um campo tão vasto, que acaba por se tornar contraproducente tentar falar sobre isso. Eu ia muito rapidamente fazer a ligação de que é engraçado que nestas 2 páginas temos, de certa forma, também momentos de sexualização do corpo, não é? Mas de um tom completamente diferente do outro, e por isso é que eu mencionei inicialmente, que é um tom, obviamente também tem alguma carga de sentido de humor, mas é como o Pedro estava a dizer, portanto a mulher surge sem problemas, não é o corpo perfeito, salvo seja, estamos a falar do que normalmente das medidas que normalmente ficaram consideradas tipo, e até há aquele sem pudor, a forma como ela se explora. E nesse sentido é que eu queria dizer, apesar de podermos dizer que também é uma objetificação, é num polo completamente distinto e completamente oposto. Vou se calhar passar a palavra para o André, que poderá ter mais coisas interessantes para dizer. Uma coisa que me lembrei...
Sim. Uma coisa que me lembrei, e nós todos temos filhas, é nesta semana, e as crianças não é, também vão conhecendo o corpo à medida que vão crescendo, a Alice descobriu, fez um chupão no braço e descobriu que aquilo deixa uma marca, não é? E então andou fascinada com aquilo. Portanto, realmente, a conclusão da banda desenhada da Aline é o corpo. Realmente, às vezes nós nem nos lembramos, agora enquanto adultos, mas é um poço de intermináveis coisas para descobrir. E pronto, era isto. Força, André. Ora, o que me ocorreu logo quando li a banda desenhada foi tentar discorrer um bocadinho sobre a razão pela qual estes temas às vezes são abordados. E isto encontra-se também dos dois lados, não só do lado feminino, mas também do lado masculino. Lembrei-me logo de um livro que eu tenho ali do Chester Brown, chamado Paying for It, em que ele relata uma série de aventuras sexuais com prostitutas legalizadas, e portanto a história do corpo é algo que está ali presente, não desta forma tão aprofundada como nestas duas pranchas, mas é uma coisa que está ali sempre inerente à BD toda. E até, embora ele não o expresse, mas há aqui uma componente de vergonha que até podia estar na equação, porque de facto ele passa o livro todo a visitar prostitutas e tudo mais, e a tomar notas acerca não só do desempenho delas, mas também das histórias de vidas delas. E que também me recordou um bocadinho que é um tema abordado por alguns stand-up comedians que eu aprecio. Isto do corpo e da relação que se tem com o corpo, e que muitas vezes é uma relação não de admiração nem de deleite, de prazer, mas uma relação. Pronto, perdemos o Gabriel. Acho que ele não estava nada interessado. Ok, voltou. Uma relação muitas vezes de amor-ódio, lá está. Eu não tenho é outro. Era para saber se conhecias, mas ia dizer que não tinha essa edição. Por exemplo, o Louis C.K., isto para falarmos também de outras áreas que não é só, não tem que ser só banda desenhada, mas o Louis C.K. tinha quando apareceu, não é? Quando chegou quase ao topo dos stand-up comedians americanos, tinha uma relação com o corpo muito com a qual nós nos identificávamos, porque ele tinha noção que estava gordo, que estava velho, masturbava-se imenso e que tinha pensamentos odiosos em relação às mulheres que via e tudo mais. E eu acho que muito do sucesso dele, depois também as histórias das filhas e tudo mais também gerava identificação, mas muito do sucesso dele se devia a isso, é que nós víamos naqueles pensamentos horríveis, víamos um bocadinho de nós próprios, porque todos nós temos pensamentos horríveis, e aí também podemos viajar até a conversa da semana passada, de matar velhinhas na fila dos bilhetes e tudo mais. Mas aqui em relação ao sexo, havia ali uma relação com o sexo bastante conturbada, que muitos de nós têm um bocadinho disso. Vemos uma mulher bonita e imaginamos e tudo mais. E ele brincava muito com isso. E isso correu bem até ele ser apanhado no Me Too e percebermos que muitas daquelas piadas perdem um bocado a piada porque já se tornavam demasiado reais. Ao ver esta banda desenhada de 2 páginas, há aqui também uma viagem, um aprofundamento à parte pessoal, não é? À parte da relação com o corpo, que pode ser uma catarse, pode ser um discorrer sobre algumas coisas, alguns complexos que a pessoa até pode ter, e discorrer um bocadinho sobre isso e colocá-los em cima da mesa sem pruridos nenhuns, abrir o jogo e levar a BD um bocadinho quase como terapia, falarmos sobre aquilo com que não gostamos, ou então também pode ser só um ensaio, uma experiência estilística, mas achei que eu cada vez mais me interesso mais por este estilo de banda desenhada que parece quase uma janela aberta para o interior do autor, em que ele expõe imediatamente tudo aquilo que pode ser feio e nocivo acerca de si próprio, e quase que vê a BD e vê o ato de criação quase como um ato de redentor, ou em que nós somos convidados a entrar dentro da psique, e isso tudo interessa-me bastante, e enquanto autor eu parece-me que estou a caminhar um bocado por aí, pelo menos as ideias que tenho para obras futuras são muito mais expositivos do que alguma vez foram, porque eu sempre abordei
apesar dos meus livros serem bastante diferentes uns dos outros, sempre abordei universos narrativos diferentes, e podemos dizer que há bocadinhos de mim e da minha vivência em cada um dos livros, mas nunca abordei portanto, o meu corpo, a minha presença, o meu círculo, e eu estou cada vez mais apostado a fazer isso, quase como um percurso natural. Mas eu acho que esta identificação, para mim, enquanto leitor, interessa-me bastante, e esta identificação aliada ao corpo, com o qual há sempre uma relação bastante conturbada, mesmo que seja um corpo belo, e que nós, de alguma forma, o esforço físico que fazemos no ginásio, ou quer que seja, tenha os seus frutos. Eu acho que são raras as pessoas que estão 100% confortáveis com esta casca que usam. E, portanto, achei interessante porque nesta banda desenhada, nestas 2 páginas, não estão explorados recursos da BD, o discurso estar no sentido e estarmos a ver outras coisas, ou seja, tudo aquilo que nós vemos é aquilo que está a ser narrado. Portanto, é uma coisa muito literal, porque o objetivo deverá ser precisamente a frase final, portanto, provar a frase final do corpo ser uma fonte inesgotável de entretenimento. E isto, pronto, dentro do contexto ainda deve ter mais importância. Mas pronto, só para dizer que de facto é um universo que me interessa, é um universo que gera bastante identificação, e que é com certeza um universo que tem montes e montes de referências semelhantes, e a referência do Marco Mendes é ótima, porque o Marco Mendes faz banda desenhada autobiográfica já ao longo de muitos anos, e é particularmente enriquecedor acompanhar quase nós próprios sermos agentes e acompanharmos o envelhecimento que ele acha acerca desse envelhecimento, e é algo que ao mesmo tempo nós estamos a rever-nos e a pensar no que é que nós achamos acerca do nosso próprio envelhecimento, e isso é muito interessante. Pronto, é basicamente aquilo que eu tenho a dizer acerca disto. A componente de vergonha não se assiste nesta BD, portanto ela dispõe o jogo todo, e penso que é assim que a banda desenhada funciona melhor, quando nós estamos a tratar temas como este, não haver vergonha, porque a melhor defesa também é nós pormos os jogos. Isto também é um recurso da comédia, que é, se eu for o primeiro, se eu expuser tudo, se eu for o primeiro a gozar comigo, não tens nada. É muito mais difícil atingirem-me. E neste caso, não, mas mesmo assim também é uma atitude de coragem, não é que se lixe, não quer saber, do género, isto sou eu, isto é a verdade, sem paninhos pequenos. Mas por isso é que eu alertei para o tempo em que isto saiu, ou seja... Finais dos anos 60, eu ia dizer isso, E o contexto, claro. Ou seja... Agora estava a tentar descobrir aqui a data exata, mas não tenho, porque eu tenho na antologia, a antologia já saiu um bocadinho mais tarde, como é óbvio, e não consigo agora descobrir qual era a data em que foi feito pela primeira vez. Mas nas revistas que ela fazia com esta personagem, por exemplo, ela tem muitas histórias em que ela se representa, por exemplo, sentada na retrete enquanto está a fazer xixi ou uma coisa assim. Ou seja, isto é feito num momento, como eu disse, de banda desenhada feita por muitas mulheres, em que havia um grupo mais ou menos coordenado e que também tem uma história interna bastante interessante, porque havia uma série de rivalidades, chatices. Por exemplo, a Aline Kominsky, é apenas um pequeno parênteses, ela foi vista quase como uma traidora da causa no momento em que se envolveu com o Robert Crumb, porque o Robert Crumb sempre foi visto, e hoje então ainda mais, sempre foi visto como um dos inimigos a abater, particularmente misógino pela maneira como ele representa as mulheres. Mas lá está, se calhar veio ao encontro de uma coisa que o André disse ao princípio e que é verdade, que é quando se está, e que nós também já citamos noutros momentos também no programa, noutros lados, que é quando se está a representar questões do desejo, não é? E das fantasias, nós não podemos esperar que essas fantasias, esses desejos, estejam domesticadas pela lógica daquilo que nós queremos. Ou seja, falando de nós próprios, ou de mim, porque só me conheço a mim próprio, eu, por mais educado que seja,
e que procure ser uma pessoa equilibrada, respeitadora, tenha na mente, digamos, os comportamentos sociais que esperam de mim como professor, ou seja o que for, e de facto espero eu que consiga cumprir esse papel da melhor forma, em que terei os meus preconceitos e os meus problemas, mas tento reeducar-me ou educar-me constantemente para não play them out, não ir atrás deles. A verdade é que no momento ou nas situações em que, por exemplo, funciona esse desejo primordial, chapéu. Ou seja, já não é o cérebro educado que está em comando, é Cro-Magnon toma conta da coisa. O que o Crumb faz, gosta ou não se gosta, porque é discutível, porque de facto há muitas dimensões muito problemáticas do trabalho do Robert Crumb, nomeadamente representações sexuais, misóginas, racistas, etc. Mas o que ele está a trabalhar é chafurdar no id, ou seja, o gajo deixa aquilo sair. E então a Kominsky, quando se envolveu com ele, casou-se, teve filhos, e que eu saiba continuam juntos, foi vista como uma traidora, de certa forma, dessa causa. E há outras autoras que são, por exemplo, muito curiosamente, a Melinda Gaby, que é a mulher do Alan Moore, mas que tem um trabalho absolutamente fulcral nessa data, apesar de não ser muito conhecida. Eu diria que ela é mais conhecida agora por alguns trabalhos que fez com o Alan Moore, nomeadamente o Lost Girls, mas ela durante os anos 70, aliás, eu fiz uma exposição dedicada aos underground comics em que tínhamos trabalhos precisamente desses, e os trabalhos da Melinda Gaby são os mais violentos, virulentos, de uma contrassexualidade muito incómoda, muito incómoda. Porque ela mistura sexo e violência de uma maneira que não se está à espera. Mas onde é que eu ia dizer? É porque isto também está relacionado também com o mundo das artes, não é? Ou seja, houve sempre essa utilização do corpo da mulher como uma representação da beleza. Lá está aquela frase famosa das Guerrilla Girls, que é qualquer coisa como 90% dos artistas são homens, mas 90% dos nus são mulheres. É preciso tirar as roupas para ter lugar no Metropolitan Museum of Art. Eu vi algo isso. Assim, né? É algo assim. E a verdade é que quando começaram a aparecer, ou melhor, quando as mulheres começaram a tomar um papel mais forte no mundo das artes, sei lá, Lise Bourgeois, Ligia Clark, a Yoko Ono, a Barbara Kruger, etc., Marina Abramovic, blá, 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 muitas delas trouxeram para o primeiro plano novamente os seus próprios corpos. Só que em vez de apresentar os seus corpos como eis-me aqui com o meu corpo igual aos modelos desejados pela sociedade e pela cultura e pela arte em particular, eis um corpo alternativo. Um corpo que se menstrua, um corpo que caga, que mija, que engorda, que fica grávida, que a pele fica flácida, que envelhece, que tem pelos, que volta a isto, volta a aquilo, etc. Uma elasticidade muito grande. E é isso, é mais esse o aspecto que queria ver, que vejo explorado na BD. E, por exemplo, desculpa, tu falaste com o Chester Brown, mas o Chester Brown é filho destes movimentos. Sim. Não, também para dar um exemplo masculino, porque às tantas estamos sempre a falar do corpo da mulher, e o tema não era só esse, não é? Era tentar ver mais exemplos, nomeadamente do outro lado, não é? Porque também para perceber se há uma tendência se é uma tendência de certa forma mais de um sexo do que do outro, se as mulheres têm mais tendência a falar do próprio corpo do que os homens, eu não sei, estou a colocar essa questão. Eu diria, pelo que leio e pelo que conheço, eu diria que há mais, claro que estamos sempre a falar de géneros determinados, géneros no sentido de género literário, atenção, ou seja, autobiografia é um género, policial é outro género. Sim. Portanto, obviamente estamos a falar aqui de um território que compreende géneros muito específicos. Autobiografia, autoficção, realismo, slice of life, etc, etc, etc. E eu diria que aí a esmagadora maioria destes exemplos que viriam à baila, provavelmente encontraremos muito mais exemplos feitos por mulheres
Gabriel Bell, David Dressler, etc, etc, mais do que homens. Apesar dos homens também poderem tocar nesses... Mas não será nesse caso por causa de uma necessidade que essas mulheres sentiram, porque o corpo delas tem vindo a ser usado de uma determinada maneira durante anos e anos e era preciso desconstruir isso? Pode ser por isso que acaba por acontecer. Mas também pode ter a ver com a educação dos próprios homens, em que não falamos à partida, não nos expomos a emoções, não nos expomos a esse tipo de autorrepresentação. Pode ser considerado uma fraqueza. Tens razão, é um bom ponto de vista. Eventualmente, sim. Errado. Eu acho, no entanto, que estes temas e a forma como ela faz isto, eu queria salientar, eu acho que cada vez é mais normal, comum, nós vemos trabalhos assim, por isso é que eu acho que a questão da data é importante. Não estamos a falar de um trabalho contemporâneo e isso é relevante aqui. Traça esse caminho para o que estamos aqui hoje. Mas às vezes também tem a ver com um momento, ou seja, uma das histórias mais famosas dentro deste universo, deste tipo de representações, eu diria, muita gente conhecerá esta história, que é da Julie Doucet. É uma história muito curta, a autora canadiana, francófona, em que ela tem uma história em que ela acorda, está com o período e procura em casa e não encontra. Não tem pensos higiênicos, não tem tampões, não tem nada para estancar a menstruação, enerva-se e transforma-se num Hulk gigantesco que sai do prédio e começa a destruir, ou seja, vê-se uma representação dela a andar no meio dos prédios, com um fluxo menstrual sem parar e arrebentar com tudo. Portanto, ela joga aí com uma série, primeiro, de estereótipos que muitas vezes existem à volta do período, joga com um tabu, que é não querer falar do período, ou seja, os homens, não quero ouvir falar sobre isso, mas expõe esse humor. Eu, por exemplo, fiz uma história sobre o período, que saiu no TLS quando era um blog. Há uma história que é sobre o período. E curiosamente houve amigas que me disseram, viram a história e disseram, és um grande sexista e não sei o quê. Agora essa questão não interessa porque eu aí não percebi muito bem, porque parece-me que estavam a confundir a personagem com o autor. Mas aceito essa crítica. Mas é uma história precisamente que é em torno de um homem que trabalha numa empresa, tem as mulheres, funcionárias, e é uma história que volta ao período. Não vou dizer mais nada sobre a história. Portanto, eu pelo menos tenho uma história em que tentei lidar com uma questão da qual não tenho experiência própria, como é óbvio, mas acho que isso não pode impedir de tentar pensar ou falar sobre isso. É uma realidade que existe. Portanto, eu não aceito muito a ideia de que uma pessoa, por não pertencer a um determinado grupo ou círculo, ou não ter uma experiência ele próprio, não pode fazer uma história sobre isso. É óbvio que quando nós estamos a fazer uma história, ninguém tem aqui experiência de ser astronauta ou dar tiros e muito rapidamente fazemos histórias com esse tipo de fantasias. Obviamente, quando estamos a falar de histórias realistas, devemos ter um bocadinho de uma sensibilidade um pouco mais aguda, porque podemos estar a fazer representações lesivas, não é? Ofensivas, ou exagerar os estereótipos, mas acho que não pode ser o silêncio a resposta. Sim, eu não gosto de pôr limites também, voltamos a falar de limites, sem nada disso. Agora lembraste-me de Valério Romão, quando escreveu da Joana, que é sobre um aborto, uma mulher que aborta uma criança já com, portanto acho que o feto morre pai com 7 meses, portanto é uma experiência devastadora em termos do processo pelo qual a mulher passou, mas é uma coisa extremamente feminina, não é? Um homem não consegue gerar vida, nunca vai passar por essa experiência, portanto ele nunca vai ter a possibilidade de ser... Deixa lá essas frases feitas, o homem não consegue gerar vida... Eu estava a guardar isto. Eu estava a guardar isto para empurrar o Júnior do Schwarzenegger, mas estragaste tudo. Anyway, de qualquer das formas. Acho que não é por isso que te deves prender a não escrever sobre algo, como estavas a dizer, era só isso. Não, é preciso ser sincero. Mas convém ter essa sensibilidade e conhecimento, saber sobre o que estás a escrever. Porque isto são temas que misturam uma série de níveis, não é? São níveis políticos, são níveis de experiência, e muitas vezes o que acontece é, em nome de uma escolha, eu quero fazer uma coisa sobre isto, uma pessoa parece que empurra
tudo para fora. Mas eu até vou para uma regra mais básica, é que depois não vai ser bom, percebes? Nem é tanta questão de... Claro que é importante acertares, não é, nos tons, mas mais do que isso, é gente, se tu não conheceres e não tiveres a sensibilidade para escrever sobre aquele assunto, provavelmente vai correr mal. De um ponto de vista criativo, nem é sequer politicamente corretos, incorretos, nem estava aí por aí agora. Também podes falhar redondamente, podes achar que sabes. Sim, claro que sim, mas também é assim que aprendes, claro. Às vezes, não é? E já agora, só para dar uma referência inusitada, quando se fala em representações estereotipadas quase levadas ao absurdo, tenho que nomear aqui uma das obras da BD portuguesa que mais gosto, em que a própria personagem, a cara dela é um pénis com os testículos, que é o Zé Inocêncio do Saraiva. Epá, em que quer dizer, aquilo é o corpo levado ao extremo. E felizmente há uns anos atrás teve uma reedição, foi dos primeiros livros de BD portuguesa que eu li, e li e reli, naquele tempo em que nós líamos e relíamos sempre as mesmas coisas, e aí também, pronto, nós temos, lá está, é novamente o CK e a questão do impulso sexual sempre presente, e ali estampado na cara do protagonista. É muito divertido, eu aconselho a toda a gente a ler. Mas estás a ver, agora podíamos fazer uma acusação que quando os homens fazem estas fantasias de representação, auto ou não, vão imediatamente sempre para a mesma coisa, é uma focalização apenas no sexo e não necessariamente na questão que eu queria mais sublinhar, que é a materialidade do corpo, ou seja, o ficar gordo, o ganhar pelos, por exemplo, o aprender, vocês ainda não sabem que os pelos brancos não se conseguem pentear da mesma maneira que os pretos. Nós ainda não sabemos. Bem, isto deve ser da luz. Deve ser da luz que está a ocultar. Já não te vejo há tanto tempo, já não sei se tens cabelos brancos. Mas na barba era de máscara. Era uma chatice. Não, mas isto está aqui, está a mudar a uma velocidade... Mas outra coisa que também não é preciso, que não podemos esquecer, e é totalmente verdade, é que a pressão, e isto é inegável, a pressão da conformidade aos modelos não existe. Ou seja, agora um gajo até pode dizer, mas hoje também há, porque os homens que aparecem na televisão são, por exemplo, tiram os pelos. Eu não vou tirar os pelos, não é porque eu acho que ficasse melhor. Não é hipótese. Esquece, eu olho para o espelho e eu tenho noção. Portanto, eu não vou tentar disfarçar nada de, se calhar se eu tirasse ficava giro. Não, és tu, não interessa. Portanto, mas obviamente que eu não posso dizer porque eu não cresci com essa pressão, não é? Eu não cresço com a pressão de, já passaste os 40, estás a ganhar barriga. E depois, não há nunca essa pressão, não é? Por exemplo, há muitas pessoas que fazem... Não há essa pressão? Onde é que tu vives? Eu tenho essa pressão todos os dias, ou acordar ou deitar dentro. Não, quer dizer, obviamente que uma pessoa pode se sentir mal consigo própria. Eu também sinto que agora que passei os... os 33, não é? Os 33. Mas, essa pressão não existe. E essa pressão muitas vezes até surge de eu não sei se concordo que essa pressão não existe, mas pronto, olha, isto... Não existe da mesma maneira, Gabriel, isso não aceito... Eu não sabia que estavas a comparar, desculpa, não percebi isso. Não, então, por exemplo, uma das coisas que mais me irrita é ver as famosas, pessoas famosas, atrizes, etc., que têm filhos e que tentam mais rapidamente tirar fotografias de passar 3 dias. Depois assim, não sei quem, não vou dizer nomes, não sei quem... revela a sua barriguinha após 3 dias do parto. Está magnífica. Sim. Ou seja, isso é quase dizer assim, olha, estaferma, tu que estás com a barriga caída e já passou um mês, não és igual a esta tipa. Isto é uma pressão que os homens não têm. Nem falta eu não percebi que estavas aí por aí, não era isso. Não é. Portanto, é só porque eu vejo as pessoas na rua olhar para mim, todas, percebes? Isso é porque és um rapaz giro e espadaúdo. Elas estão a desejar-te em segredo e tu vês que estão a julgar. Eu, por exemplo, eu sempre que vou comprar camisas e pergunto qual é o seu tamanho. Eu tenho que dizer o tamanho de barril. Não temos. E lá tenho que ir a secções especiais. Extra pano.
ou coisa Mas não assim, sentes, já agora não sentes esse impulso de começar a escrever também sobre ti próprio e sobre essas coisas, sobre esses não é? Não, temas? eu como estou a chegar aos 50 anos, a minha ideia é comprar uma moto. Uma Zundap. Acho que não preciso dizer mais nada, né? Não, assim, uma cilindrada mais masculina, tipo 1000 e... Agora revelo que não Exato, percebo agora nada de tens auto. de Acho, Não cilindrada. percebo nada mil é Exato. suficiente. Acho que mil É já é como bom. eu, é Mil. como eu. Mil. Mil já é bom. É. Sim. Não, o meu pai teve uma e eu já percebi que nem eu não era menino para aquilo. Eu estampava-me com uma acelera, quanto mais com uma moto a cena. Enfim. Bom, eu já percebi em todo caso que este tema foi mal escolhido, mal conduzido, mal investigado. Não acho. Não, mas a questão era esta mesmo, ou seja, era mesmo tentarmos uma discussão que não fosse tão conduzida por um livro, mas procurássemos É um tema. outro É um tipo tema. de abordagem. É um tema. E é um tema que me interessa. Eu por acaso tenho uma história em que falo, é curioso, é uma história que fiz em que falo de mim próprio, do meu corpo, uma coisa que eu fiz em 2003, mas propus a uma antologia, mas foi recusada. E eu nunca consegui publicar isso. Portanto, ainda tenho, agora, obviamente, olho para aquilo e é um bocado passado, apesar a autora ter feito o esforço de a fazer, se calhar tenho que recuperar isso num dia destes. Queixavas-te na altura que tinha nascido o primeiro pelo branco na barba, não é? Era o fim do mundo. Não, nem vou dizer o que é, porque é uma coisa tão íntima que agora vou criar a vontade de alguém querer ler, que é para quando aquilo sair. Mas foi uma coisa que escrevi, o que é que eu tinha? Eu tinha 25 anos, portanto lá está, foi na primeira fase de eu tentar fazer BD, ou na segunda fase, e que não estava a funcionar. E que tive que esperar bastante tempo. Mas talvez um dia. Nós, há umas semanas atrás, falámos sobre os super-heróis e eu confessei que não tinha tanto interesse nesse universo. Este é um universo que me diz que realmente eu tenho particular apreço, que é a questão muito humana, a questão de identificação, a questão do autor abrir as portas para lugares da mente dele que não estão acessíveis todos os dias. Isto é talvez a banda desenhada que me diz mais, é aquela que se afasta do universo ficcional e está muito próximo das autobiografias e da questão, das questões filosóficas e emocionais reais dos autores. Mas neste momento. Eu estava a pensar que realmente também há diferentes formas de tu dispor no teu trabalho e a forma como isso é feito. Eu não queria muito ir por aí, talvez num futuro programa, porque senão começávamos onde do início. Eu não sei se vocês já leram coisas do Joe Matt. O Joe Matt, aquilo parece que é... O gajo retrata exatamente o que aconteceu no dia-a-dia. De uma forma que, dali a umas vinhetas, ele conheceu alguém hoje e dali a umas vinhetas essa pessoa já leu sobre ela própria, sobre o que ele anda a dizer dela própria. Mas aquilo num nível, que eu nunca tinha visto. Num nível que parece tão... Mas o Joe Matt é quase obcecado com o género confessional do mais mesquinho. Exatamente. O facto dele mijar no lavatório da cozinha, ou ser, como é que se diz, pessoa que, desculpa, tenta gastar o mínimo de dinheiro e está sempre a arranjar esquemas de não gastar dinheiro, forreta, exato, desculpa, falta de vocabulário. Mas há muitos autores, lá está, nós já falámos do Francisco Sousa Lobo no programa. Sim, mas eu queria só dizer o Joe Matt num determinado tipo de extremo, entendes? Claro. Era nesse sentido. Que é completamente diferente do Francisco Sousa Lobo, da forma como o Francisco Sousa Lobo faz. Mas tu aí na autobiografia tens um espectro gigantesco, desde a autoficção, tens autores, por exemplo, que se colocam eles próprios como personagem, mas só enquanto corpo, só enquanto boneco, mas não são eles. Ou seja, podem representar-se a si mesmos, usam o seu rosto, mas no fundo não são eles. E depois, obviamente, abre ao outro campeonato, bastante perigoso, que é o do biografismo, que é a ideia de querer identificar nas histórias ficcionais dados da vida da pessoa. Por exemplo, um dos autores mais estudados nisso é o RG, não é? Ele utiliza o Dupont e Dupont porque o pai era gêmeo e ele utiliza isto porque se calhar o RG era filho legítimo do rei da Bélgica. Isto é uma teoria que é apresentada por um dos biógrafos. Portanto, isso abre uma data de coisas. E quer dizer,
todos nós estamos aqui, temos alguma experiência de escrita, o André tem mais, e eu imaginarei que alguns livros estão mais próximos de coisas reais na vida do que outras, mais sofridas do que outras. A questão é como é que se gera isso. A autobiografia às vezes torna-se difícil porque não sabemos qual é o nível de apresentação. Por exemplo, o Fabrice No, que tem, para mim, uma das obras mais magistrais da autobiografia em banda desenhada, que é o Le Journal, que existe em 4 volumes, interrompidos até agora, e infelizmente nunca teve outra tradução, não teve tradução, só existe em francês. É um autor que tematiza precisamente essas coisas que estavas a dizer, que é qual é a ética e o limite de eu expor a minha vida, pois eu expondo a minha vida, tenho que expor a vida de outros, não é? Eu tenho necessariamente que expor os outros. E isso é tematizado. Até onde é que podes ir, não é? E é de uma forma muito inteligente, obviamente. E é um grau muito complicado. É muito complicado. Sim, eu pessoalmente gosto de ir quase lá, precisamente, e acho que é válido, mesmo que depois se possa falhar, ou até tu próprio podes mudar de ideias, não é? As pessoas são... Tu falaste no RG, o RG foi um autor que mudou. Se tu olhares para o primeiro livro do Tintin e para outros mais à frente, são completamente distintos. Portanto, há sempre um processo de evolução, as pessoas não são estáticas. E acho que essa exploração é entusiasmante, de um ponto de vista intelectual. Tu queres aprofundar e ver, há limites para isto. Falaste no Louis C.K., André, há limites no humor, percebes? Eu acho isso tudo muito interessante e again, não sei se há respostas. Eu espero que a gente escolha esse tema no futuro, de humor ou qualquer coisa desse género, porque eu gosto muito dessa pergunta dos limites do humor. Ok. E gosto de falar. Vamos ler os livros do Shintaro Kago. Não sei se já leram, mas... Não. Sim, eu tenho um, ainda não li. Sim. Jesus Christ. Tenho ali na estante para ler, foi uma aquisição recente e agora fiquei ainda mais curioso. Põe assim na prateleira mesmo lá em cima. Não, eu já percebi isso. Mas muito não bem. conhecia, não sabia quem era. Bem, mais uma vez um desastre de conversa em que nos desviamos completamente. Mas acho que isso já vai ser a nossa assinatura, acho que já não há hipótese. Muito bem, então, obrigado. Não sei se tem alguma alegação final ou alguma coisa que queiram dizer. Não. Eu queria só sugerir que nós começássemos a utilizar aqueles sons de riso em lata. Os malucos do riso faziam isso muito bem e eram líderes da audiência durante anos e anos. E, portanto, tínhamos risos e tínhamos aplausos. E era uma coisa que a gente podia usar para não estarmos tão sozinhos. Era só isto, era só uma ideia que eu quero lançar e depois podemos usar. É uma ideia boa. Sobretudo quando a Gabriel diz aquelas frases muito bem feitas, sabes? Que os autores evoluem, ou é interessante observar. Isso é interessante. E as minhas piadas serem sempre ouvir pessoas a rir mesmo. Mas aqueles risos, eu não sei se vocês conhecem as cassetes do Canti. Sim, conheço isso, com certeza, sim. E havia sempre pessoas a rir, havia sempre alguém a rir de uma maneira absolutamente buçal. Sabes que não parava. Pronto, isso é o tipo de riso que eu preciso, que é para parecer que eu estou a dizer alguma coisa com piada. E podemos fazer umas caretas também para a câmara. Exato. Não sei. Olha, podemos terminar assim, não é? Bom, adeus! E congelamos a imagem. Exato. Bom, isto está a tornar-se preocupante. Deprimente. Vamos lá embora. Parece os livros do Joe Meta. Boa noite. O pior. Até já. Tchau.